Nas últimas semanas eu estive me dedicando à reorganização da minha biblioteca. Para algumas pessoas parece não fazer muito sentido acumular livros em casa. Talvez elas não entendam que não é exatamente o acumular, mas o construir um acervo, uma coleção de livros, uma coleção de obras, uma coleção mesmo de revistas, de livros teóricos, livros de ficção, livros que tenham a ver com a construção de uma vida inteira. Livros doados, livros comprados, livros trocados, livros buscados, encontrados. Todos os anos eu procuro revisitar os meus pertences e, de modo geral, começo pela minha biblioteca. E a reorganização da biblioteca, particularmente dessa estante que eu estou focalizando, me levou a algumas reflexões. Essa estante se localiza bem próxima à grande janela da minha biblioteca. Por opção, eu decidi não pôr uma cortina para vedar o sol, que invade sim a biblioteca durante algumas horas da manhã, mesmo no inverno. E isso me levou a algumas preocupações. Conforme o sol vai avançando, é possível perceber que alguns livros são tocados por ele. Alguns livros levam algumas horas em contato com o sol. Alguns livros aparentemente chegam mesmo a desbotar. Chegam a perder suas cores originais, suas cores de fábrica, como se diria. E com relação a isso, eu comecei a me perguntar se não seria melhor colocá-los em outra posição, trocá-los, guardá-los, mas uma biblioteca não faz sentido se ela não tiver espaço de relação com o mundo, com a sociedade, com o leitor. Uma biblioteca que não é viva, que não tem movimento, que não tem trocas, que não tem nenhum tipo de ação, de relação com o ser humano, não é uma biblioteca. É só um lugar onde se acumula o pó e se acumula também uma série de obras que poderiam ficar melhor em outros lugares. Então eu decidi deixar os livros tomando um pouco de sol. Assim como os seres humanos precisam de sol e às vezes desbotam muito mais o coração do que necessariamente desbotam a aparência. Quando nós nos deixamos levar por escuridões que não são próprias, ou quando não buscamos a luz clara, que para os cristãos é Jesus Cristo, e que a literatura pode tanto nos ensinar, o que acontece é que nós temos medo do sol, nós temos medo de estarmos diante dele, nós temos medo de enxergar a claridade, que nos mostra que talvez as nossas vidas não sejam exatamente como nós gostaríamos, mas que nós também não buscamos o caminho. A literatura pode nos ensinar muito, a organização dos espaços, o revisitar nossos acervos, tudo isso pode nos ensinar. Livros são objetos, livros são pertences, livros são presentes, livros são trocas, mas livros são, acima de tudo, parceiros de uma vida, companheiros. E como companheiros, eles vão sim desbotar, amassar em algumas circunstâncias, criar marcas, marcas do tempo, marcas da sociedade, marcas da vida. Porque nós, muitas vezes, temos grandes favoritos, temos livros com os quais convivemos durante décadas, e eles têm sim as marcas do tempo. Principalmente porque termos marcas do tempo, sejam marcas em nós mesmos, ou marcas nas obras que nós riscamos, marcamos, anotamos, refletimos, mostra que nós vivemos. E, acima de tudo, a literatura serve principalmente
para que nós possamos aprender a viver de modo a compreender que um leitor vive mais do que uma vida. Um leitor vive muitas vidas e que não é preciso ter medo para proteger, para correr, medo de desbotar um volume, porque um livro é um amigo, mas é também um veículo, é um transporte para outras vidas, para outras ideias, para outras conexões, e que não é necessário super protegê-lo, porque assim como nós precisamos nos expor ao sol da vida, é preciso que os livros também se exponham para que eles cumpram a sua principal função, a função de nos humanizar, de nos auxiliar, de nos ensinar e de nos fazer pensar com o coração. Então, os livros estão sim tomando um pouco de sol e é possível que um ou outro até desbote, mas é só a aparência, porque o conteúdo é realmente o que importa. E uma biblioteca em casa é mais do que um acúmulo de livros, é um presente que eu desejei durante muito tempo e que Deus tem me trazido todos os dias como uma fonte de conhecimento, de alegria, de transformação, de crescimento e de felicidade ao sol.